Olá, pessoal, vamos então agora dar início ao nosso curso, de fato, e o primeiro capítulo que a gente vai lidar na verdade, uma revisão daquilo que vocês já viram no curso de Gaal, mas que é muito importante para nós aqui na física, tá? Então, nós vamos falar de vetores. Esse é o título, mas vamos esquecer um pouco do título e tentar levar vocês num caminho para que vocês possam perceber melhor a importância desse conceito para nós aqui na física, principalmente na física clássica e principalmente no nosso curso de Física 1. Então, só lembrando que o curso de Física 1 para nós é um curso básico dentro dos cursos oferecidos, né, dos cursos de Física. Entender Física 1 é muito importante para poder ter sucesso e entender bem as outras duas físicas, que é a Física 2 e a Física 3. Então, vamos lá, gente. Olha só, esse slide aqui mostra algumas formas da gente representar os vetores, tá bom? Então, vejam aí como é que a gente faz a representação. Então, a gente pode escrever, né, o vetor, quando é uma forma escrita, tá? Uma prova ou qualquer coisa, num papel, tá? Ou até mesmo digitando é uma opção. Você escreve a letra que designa aquele vetor, aquela grandeza física, e coloca uma setinha por cima, tá, gente? Ou então usar o negrito, olha aqui, ó, tá? Essas são as duas formas. Então, vamos lá. Quando for um vetor, você pode usar o negrito ou escreve a palavra e coloca uma seta em cima, ok? Agora, um escalar, nós não colocamos em negrito e nem colocamos a setinha em cima. Então, prestem muita atenção, porque isso é uma simbologia. Então, nós estamos modificando a fala em símbolos matemáticos que têm um significado. Então, prestem atenção. Se eu escrever uma letra e não colocar a seta em cima, eu vou entender que nós estamos falando de uma grandeza física escalar. Então, a seta em cima tem um significado. Então, é muito importante vocês terem a atenção nisso, tá? Como é que vai ser a avaliação com relação a esse assunto? Bom, eu vou cobrar isso de vocês, tá? Qualquer professor de física que tratar isso da forma correta vai cobrar isso de vocês, mas é necessário vocês terem atenção, tá bom? Muita atenção nisso, tá ok? Então, vamos lá. Lembra aquele exemplo que eu dei, né? Que eu cheguei numa cidade e perguntei onde fica a padaria. Então, eu estou em um determinado ponto na rua. E eu tenho a intenção de chegar em outro ponto, que é a minha padaria. Se eu designar, tá, a minha posição atual como um ponto A, vamos pegar esse exemplo, e o meu destino como ponto B, eu posso, então, escrever um vetor que vai representar o meu deslocamento, que é o ponto inicial que eu estou até o ponto que eu desejo chegar, tá? Então, isso que eu acabei de falar para vocês pode ser representado através desse desenho, tá? Que mostra o meu deslocamento AB, de um ponto A até o ponto B. Eu posso simplificar e ao invés de escrever A, B com uma seta em cima, eu posso simplificar colocando apenas uma letra, Azinho com uma seta em cima, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com a questão do deslocamento e o tamanho desse vetor. Eu posso usar uma escala, tá? Cada 1 milímetro representa 100 metros, tá? E o tamanho desse vetor representa o meu deslocamento total. Desde o ponto onde eu estava, que eu perguntei ao rapaz onde fica a padaria, até a própria padaria, tá ok? A posição desse vetor vai me indicar a direção, tá? E a ponta da seta me indica o sentido, se eu fui para lá ou se eu fui para cá, tá bom? E aí, uma coisa interessante, que é muito importante, olhem aqui essa figura, é o seguinte. Vamos imaginar que eu pergunte ao rapaz
tá? Eu estava inicialmente no ponto A, e aí eu erro o caminho. O ponto B é o ponto da padaria, tá bom? Então, eu saio do ponto A e o ponto B fazendo um zigue-zague, me perdi, tá bom? O deslocamento, para mim, refere-se apenas ao ponto inicial até o ponto final. Então, se eu me perdi, cara, não entra na conta, tá bom? Apesar de você ter gastado gasolina e tudo, mas não vai entrar. Então, o deslocamento real, seja qual caminho eu percorri, tá? Que seja a linha azul ou que seja a linha rosa, o deslocamento sempre vai ser dado por A e B, porque ele está preocupado só com o ponto inicial e o ponto final, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho dessa adição de vetores na forma geométrica. Então, gente, olha só. Esses conceitos básicos, essa historinha que eu contei há pouco aí, tá? Não vou contar mais historinhas. Eu simplesmente agora vou representar os vetores. Sempre vai ter uma história atrás, tá? Vai ser representada por vetores. Mas eu quero agora entender se eu faço soma de dois vetores, tá? Como é que fica essa situação? Bom, então, rapidinho, seria como se eu saísse do meu ponto A, fosse ao ponto B, na padaria, e depois da padaria, eu voltasse para um posto de gasolina, tá vendo? Então, vocês estão acompanhando aqui com o mouse. E aí, eu quero saber o feito de deslocamento total que eu teria, por exemplo, se eu estivesse no ponto A em direção ao posto diretamente. Então, assim, essa é uma historinha que pode ter atrás da circunstância, mas eu posso representar isso de forma vetorial. Então, aqui a gente tem a posição inicial, a posição final, ponto A, ponto B. Perguntou lá o rapaz, padaria, da padaria para o posto. Então, o ponto A, ou melhor dizendo, o vetor A, né, somando com o vetor B, daria esse vetor C. Essa forma é a adição geométrica, então você teria, né, como uma regrinha básica aí, seria a seta do primeiro vetor com a base do segundo vetor. E a soma total seria a base do total na base do primeiro vetor e a seta na seta do último vetor, do segundo vetor, que eu estou somando. Tá? Mas isso fica muito claro para nós através da história. Olha lá, eu estava no ponto A, vou até o ponto B, que é a padaria. Da padaria, eu inicio um novo trajeto. Então, aqui passa a ser agora um ponto inicial, tá bom? E o meu ponto final é o ponto do posto. Então, a pergunta é, e se eu tivesse saído diretamente lá do rapaz e ido no posto? Aí esse passaria a ser o ponto inicial e o meu ponto final seria o posto, tá? Bom, uma outra coisa que bem importante para nós e que a gente vê claro através da adição geométrica é a regra da adição comutativa, né? Como é que fica isso? Olha, algebricamente 3 mais 5 é igual a 5 mais 3. Então, se eu altero aí a posição, não vai alterar no meu resultado, tá bom? Como é que acontece com o vetor? Ela também responde a essa propriedade, ela também é comutativa. Então, o ponto A mais o ponto B vai dar como resultado esse vetor, A mais B. Se eu alterar, somar o B primeiro e depois o A, também vai dar o mesmo resultado. Então, se um vetor, eu posso, mantendo a direção e o sentido, deslocá-lo em qualquer espaço. Então, se eu pegar esse ponto B e colocar ele aqui, colocar o vetor A, colocá-lo aqui, e depois somar, eu vou ver que vai dar o mesmo resultado, e isso prova para mim a comutatividade na soma vetorial, tá bom? Outra coisa aqui que é para a gente lembrar, né, o negativo de um vetor é simplesmente alterar o seu sentido, ou alterar a posição da sua setinha. Então, aqui eu tenho o vetor B, tá vendo? Nesse exemplo, ele tá com a seta para cima, tá? Eu mantenho a direção, sentido e, aliás, desculpa, eu mantenho a direção e a magnitude e eu altero simplesmente a setinha, caso o vetor for o seu negativo, tá bom?
Isso vai nos ajudar a uma outra operação matemática, tá? Dar clareza para nós a uma outra operação matemática, que é a subtração. Então, a subtração, como você pode encará-la? Você pode encarar a subtração como uma soma de um vetor negativo, tá vendo? É o que está escrito aqui, olha. A mais, abre parênteses, menos B. Então, você pode pensar numa soma geométrica, você pode pensar numa soma geométrica de um vetor que possui o seu sentido invertido, um vetor que é negativo. Então, como é que ficaria, por exemplo, a subtração aqui de A com B? Então, seria o meu B, que antes era dessa forma, né? Eu posso alterar o sentido dele, então a setinha vai para cima, ele fica menos B, e aí eu somo A com menos B, e aí dá o vetor D, que é a representação de um vetor, de uma subtração entre dois vetores, tá bom? Passando para frente, essa é a parte mais importante para nós aqui, né? Que a gente vai lidar com ela o tempo todo, é a decomposição dos vetores, né? Em suas componentes. Então, vamos lá. Olha só, aqui nós temos a representação de um sistema de coordenadas cartesiano num plano 2D. Então, eu tenho o plano X, o plano Y. Aliás, deixa eu consertar. Eu tenho o eixo X e eu tenho o eixo Y, e aqui eu tenho um plano, tá bom? Nessa folha, nessa projeção aqui do computador. O eixo Z, ele está saindo do plano, tá? Do nosso contato aqui visual, e indo na minha direção. Ele não está sendo mostrado aqui neste slide, se eu incluísse o eixo Z, eu teria então algo em 3 dimensões, tá bom? Então aqui está considerando apenas 2 dimensões. Esse vetor A, ele está aqui no espaço nessa posição. Até então a gente não mostrou nada disso daqui, tá bom? Nada. Então, eu simplesmente coloquei o vetor aqui e aí eu estabeleço um sistema de coordenadas. Nesse sistema de coordenadas bidimensional, eu tenho um ponto que é a origem, esse ponto O. Então, o que isso significa? Isso significa que eu poderia colocar uma pessoa observando aqui esse vetor A. Em física, a gente chama isso de referencial. Tá? Então, a origem do referencial é a origem do ponto aonde esse vetor está sendo visto, está sendo observado, está sendo estudado, bom? Então, eu uso essa ferramenta da matemática, né, para poder me auxiliar nesse processo de entendimento desse vetor, um aspecto físico, tá bom? Bom, e aí o que acontece? Esse vetor, então, quando eu estabeleço um sistema de coordenadas para ele e escolho o sistema de coordenadas cartesiano, que para mim vai ser o mais ideal, mais fácil para eu poder conhecer e saber esse vetor, então, ao posicionar esse vetor nesse sistema de coordenadas, eu posso, então, compreendê-lo que ele tem se eu projetar esse vetor A na direção Y, eu vou ter algo associado a essa projeção, que aqui foi chamado de componente AY, tá? Se esse vetor aqui for observado em termos da projeção dele sobre o eixo X, eu vou ter esse AX. Esse vetorzinho AX aqui na direção X, ele tem esse mesmo tamanho que esse. E o AY tem o mesmo tamanho que esse. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu posso estabelecer uma relação entre eles. E se eu usar também a trigonometria, eu consigo uma relação entre as magnitudes de cada um deles, tá bom? Então, a componente AX, quer dizer, o tamanho dessa base aqui desse triângulo, tá? Que é a magnitude do vetor AX, ela está relacionada com a hipotenusa
e esse ângulo θ da seguinte forma: AX é A cosseno θ. O que é o cosseno θ? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá bom? Mesma forma, o AY. O AY está relacionado com a magnitude do vetor A e o ângulo θ. Então, o que é o seno de θ? Seno de θ é o cateto adjacente, o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o valor de A, tá vendo? Então, a gente tem essa relação trigonométrica. E aí a gente tem a hipotenusa ao quadrado, né? É igual à soma dos quadrados dos catetos, AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Então, A ao quadrado é a mesma coisa que a raiz quadrada da soma desses dois, tá? Se eu pegar o seno de θ e dividir por cosseno de θ, né, eu vou ter, então, a tangente, que vai ser AY sobre AX, porque aí vai cortar os azinhos aqui, tá bom? Então, essa é a decomposição dos vetores em suas componentes, tá? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês escrevendo na tela, tá? O que seriam as componentes nas direções x, y, z de um vetor, tá bom? Só um minutinho. Vou compartilhar aqui com vocês o meu desenho. Tá? Então, nesse desenho aqui, o que a gente tem aqui, então, é a direção y. Aqui a gente tem a direção x. Então, vamos imaginar uma situação em que a gente tem um vetor, certo? Esse vetor aqui, na verdade, vou apagar esse pedacinho que ficou um pouco grande, né? Que a gente está usando aqui. Essa aqui é a origem do sistema. Então, a origem se encontra aqui. Nesse ponto, tá bom? E aqui seria o meu vetor A, tá? Aí, ó, meu vetor A. Então, a projeção desse vetor na direção x, tá? Vai me dar a componente AX. Quer dizer, esse pedaço aqui, considerando um vetor, né, considerando aqui ele na sua forma vetorial, tá? Esse pedaço aqui é o vetor, na verdade, AXI. A projeção desse daqui, desse vetor A na direção Y, vai me dar aqui o AY. Então, esse vetor aqui todo, começando desse ponto até esse daqui, seria o vetor AY na direção J. Então, considerando que com a horizontal ele tem um ângulo θ, né? O que a gente tem aqui, então? Que a componente A, ela é igual a AX na direção Y mais a Y na direção J. Onde o AX, né, onde a X é a magnitude do vetor, tá? E é algo que a gente vai falar daqui a pouco, sobre um escalar multiplicando o vetor, tá? Daqui a pouco a gente volta nisso daí. Mas a componente AX vai ser dada pelo triângulo retângulo aqui, as relações trigonométricas, tá? E também o teorema de Pitágoras, está relacionado com a hipotenusa A e o ângulo θ, seno de θ. Tá bom? Aliás, cosseno de θ, tá? Cosseno de θ. Cosseno de θ. Vamos consertar aqui. Cosseno. Cosseno de θ. A y, né? Está relacionado com cateto oposto. Então, vai ser A seno de θ,
tá bom? E a tangente de θ seria o catetseno dividido pelo cosseno. Então, isso aqui vai nos dar AY sobre a X. Perfeito? Então, é isso daqui. Lembra-se, então, que isso aqui nós temos um vetor A, né? Igual à soma de dois vetores. Então, se aqui desse lado é um vetor, do lado de lá tem que ser um vetor. E a gente só pode somar laranja com laranja, pera com pera. Não vai somar essa laranja com pera que vai dar errado aqui. Tá? Então, a natureza desse lado de cá é vetorial, então do outro lado da igualdade também tem que ter uma natureza vetorial. E como você está somando duas coisas, esses dois elementos também têm naturezas vetoriais, tá ok? Agora, só chamando a atenção nisso daqui, o que a gente tem? A gente tem um escalar multiplicado por um vetor, tá? Então, quando eu tenho aqui AX, Y, tá? Isso aqui é um vetor, tá? Eu poderia até escrevê-lo assim, olha, nada me impede, tá vendo? Chamo ele dessa forma. AX aqui, para mim, corresponde à magnitude, pode assumir um valor numérico, tá? É um escalar. Então, por exemplo, vai ser tipo 5i. Esse i é um vetor unitário, tá bom? Cuja magnitude vale 1, tá? Então, se o vetor i na direção y é esse tamanho, 5i vai ser 5 vezes 2, 3, 4, 5. 5 vezes esse i, tá ok? Então, vai ser algo que vai assumir um valor, numa representação gráfica, um valor semelhante a esse aqui, tá bom? Então, é isso daí, pessoal. Então, pessoal, continuando aqui, esse é o slide que eu falei há pouco, tá? Do resuminho, né, dessas questões. Aqui, é claro, o desenho está bem melhor do que eu fiz, né? Eu vou pedir vocês um desconto, né? Mas olha só, tá aqui, olha, o vetor, o sistema 3D, tá? Em 3 dimensões, as direções X, Y e Z. E aqui a gente tem os vetores unitários, I, J, K. O que é um vetor unitário mesmo? Vamos lá. O vetor unitário, ele é responsável para dar a direção e o sentido de um vetor. E ele tem magnitude igual a 1. Então, quando você escreve o vetor dessa forma, na verdade, quando você escreve, porque esse vetor aqui, olha só, é uma soma de dois vetores. Olha só, a gente tem uma igualdade aqui. Isso significa que o lado de cá tem que ser igual ao lado de lá. Então, se aqui é vetor, todos os lados de lá, todos os elementos também têm que ser vetores. Então, isso aqui, essas duas partes aqui, o AX e o Y, constituem um vetor. O que a gente tem aqui é um escalar, um número multiplicado por um vetor, tá? Então, vai ser AX vezes o Y. Se eu quiser falar em termos numéricos, eu poderia dizer 5i, tá? Significa que a magnitude desse vetor, a componente AX, vale 5, tá? Por exemplo, metros por segundo, seja, né, o que foi a grandeza física que vier aí, mais multiplicada por um vetor de magnitude igual a 1. Então, isso aqui vai ser 5 vezes esse valor que está aqui, tá? Do i aí. Então, vai ser um vetor, então, dirigido nessa direção. E aqui a YJ é a mesma coisa. Se eu ainda tiver uma terceira componente, tá? Que aí é um sistema tridimensional, a gente vai incluir, então, a componente K, ok? Então, aí, nesse nosso exemplo aqui, desse sistema bidimensional, a gente, então tem o vetor escrito dessa forma, tá ok? Bom, como é que a gente faz para adicionar vetores? Na forma geométrica, a gente viu, né, o desenho como que fica, tá? Então, vetor A mais vetor B dá esse vetor R aqui na forma geométrica. Gente, mas quando vai complicando, é claro que escrever na forma geométrica não vai ser a melhor
coisas fazer, tá bom? Então, a gente vai usar a forma algébrica, que é realmente somar os vetores. Então, como que fica isso? Eu vou passar aqui para o próximo, dividir a minha tela com vocês, escrevendo, tá bom? Então, pessoal, é isso daqui. A soma, então, dos dois vetores, tá? Seria esse resultado aqui, como eu passei para vocês no outro slide, tá bom? A subtração, como que é? A mesma coisa, o mesmo jeito. Então, olha lá, AX mais AY, tá? Então, o vetor A, AXI mais AY na direção J, o vetor B, BX na direção I mais BY na direção J, tá? Então, como é que vai ser o A menos o B? É simplesmente a subtração das suas componentes respectivas em cada direção. Então, AX menos BX na direção I, AY menos BY na direção J, tá? Ok? Então, esse vetor D seria, então, formado por uma componente dx na direção I e dy na direção J, onde o dx é ax menos bx e dy é ay menos by. Tranquilo? Bom, e aqui é algo que eu já falei, tá legal? Já falei. Olha só, multiplicação de um vetor por um escalar. Tá vendo aqui, ó? O vetor B é igual a S vezes A. Então, aqui, ó. Isso aqui é um vetor, do lado de cá também nessa igualdade, tem que ser, não tem outro jeito. Então, o S só vai multiplicar a magnitude do vetor A, tá bom? Então, se eu tiver um S que tenha um valor positivo, vai manter a mesma direção do vetor A. Se S for um valor negativo, ele vai alterar além da magnitude, claro, nos dois casos, ele vai alterar o sentido do vetor, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês agora mesmo. Vamos agora para a multiplicação de um escalar por um vetor, tá bom? Então, vamos lá. Gente, no exemplo lá de trás, estava assim, B igual a S, A, né? Então, a gente pode ter um S que seja maior do que zero, ou a gente pode ter um S que seja menor do que zero. Então, para um S maior do que zero, a gente pode até associar, o S, lembrando, é um escalar. Então, a gente pode associar ao S um valor positivo. Por exemplo, a gente pode colocar S igual a 3. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter 3 vezes A, tá? Então, se A tem esse tamanho, né, o S vai ter 3 vezes mais. Então, 1, 2, 3. Quer dizer, o S implementa aí a quantidade de vezes que A vai ter, certo? Então, esse aqui é o vetor B, tá ok? Então, observem que mantém a mesma direção, o mesmo sentido, tá? Desse vetor aqui. O que estava discutindo no slide é que se S fosse menor do que zero, a gente teria, por exemplo, se fosse menos 3, teríamos aqui uma preservação da direção e do sentido, da direção e da magnitude. No entanto, o sentido do vetor seria invertido. Então, por exemplo, vamos imaginar que S aqui teria menos 3. Então, A é esse valor, certo? Então, A é esse valor aqui. Então, qual que seria B? B seria menos, nesse exemplo, menos 3A. Então, seria 1, 2, 3, só que em vez de ter o mesmo sentido de A, ele vai ter o sentido inverso, tá bom? Então, é isso daí. Onde a gente tem uma aplicação disso? Gente, a gente vai chegar lá, mas é só um exemplo, tá? Que é um assunto que a gente vai falar lá na frente. Então, a força, né? Força igual a massa vezes a aceleração. Então, esse é o exemplo que a gente tem um escalar multiplicado por um vetor. Então, a força vai ser m vezes mais, né, em termos de magnitude, que o A.
Mas a massa, nesse exemplo aqui, ela nunca é negativa. A massa sempre vai ser um valor positivo, certo? Então, o vetor força vai ser sempre paralelo a vetor aceleração, mas com uma magnitude maior. Tá vendo? Nunca vai alterar o sentido nesse exemplo. E isso a gente vai tratar lá na frente. Tá legal? É isso aí, pessoal. Então, retornando aqui, pessoal, isso aí seria o caso de multiplicar um vetor por um escalar, tá? Então, olha só, se a gente considerar o módulo, é claro, né? Vocês já devem saber disso, o módulo, então, retira a parte positiva de um número, tá? E aqui fica claro aqui o exemplo que eu acabei de dar no slide anterior, tá bom? E o produto escalar de dois vetores? Bom, produto escalar entre dois vetores que dá um escalar, a gente chama de produto escalar. E aí é designado, então, por um pontinho. Então, A produto escalar com B, né? E aí a gente tem como resultado um valor numérico. E quando é que isso aparece? Onde é que isso aparece para a gente em algum conceito que a gente já viu? Sim, apareceu sim para vocês lá no segundo ensino médio, né? O conceito de trabalho, né? Então, vocês sempre trabalharam com aquela situação do menininho puxando o bloco. E como que fica, então, agora a multiplicação de um vetor por outro vetor, né? Então, a gente tem duas situações possíveis, é o produto escalar e o produto vetorial. Então, agora eu vou fazer as continhas com vocês, tá? A gente fazendo isso juntos. Nós vamos, então, entender como que é esse produto escalar. E no próximo vídeo eu falo do produto vetorial, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Muito bem. Então, vou colocar aqui na... Ops. Vou colocar aqui embaixo e vamos lá, tá? Então, mais uma vez, vamos então trabalhar o produto escalar, né? E aí, nesse caso, vamos pensar então em dois vetores, o vetor A, produto escalar, com o vetor B, tá? Então, nesse caso aqui, vamos imaginar o vetor A em 3 dimensões, então ele vai ser AX na direção Y, mais AY na direção J, mais AZ na direção K, produto escalar com o vetor B, BX na direção Y, mais BY na direção J, mais BZ na direção K. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar cada elemento, né, do meu vetor A, cada elemento desse daqui vai multiplicar com o vetor B, cada componente, tá ok? Então, eu vou fazer só para o primeiro. Nesse caso, se eu fizesse para os outros dois, seria a mesma forma, tá bom? Então, vamos lá, vamos primeiro ver a primeira componente. Então, o que que vai acontecer? Vamos multiplicar esse daqui por todo esse grupo, né, que é o vetor B. Então, a gente vai aplicar a regra distributiva, né? Então, AX com BX, então você vai ter os dois escalares multiplicando, e você tem um produto escalar de I com I. Mais AX BY, I com J, mais AX BZ, e produto escalar com K. O que é o produto escalar? Então, vamos lá, vamos abrir aqui um campinho para a gente. Então, você tem I, produto escalar com I. A gente viu que seria o quê? Esses dois vetores I são um paralelo com o outro, certo? Então, seria a magnitude do primeiro é 1, magnitude do segundo é 1 também, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que é 0 graus. Então, isso vai dar 1. Conclusão. Qualquer produto escalar
de um vetor com ele mesmo, vai dar o seu módulo, tá? Então, o módulo desse vetor I é 1. Então, o produto escalar de I com I vai dar 1. O produto escalar de J com J vai dar 1. O produto escalar do K com K também vai dar 1, tá? Então, ficaria assim. Esse é o mesmo resultado para esses produtos escalares aqui, tá bom? Pelo mesmo motivo, são vetores paralelos entre si, porque eles são os próprios vetores, né? Como é que fica, então, esse I com J e I com K? Então, IJ e K, qualquer uma combinação de IJ ou K, o ângulo formado entre eles é de 90 graus. Então, significa que cosseno de 90 graus é zero. Então, aí a gente teria uma situação que daria um valor zero desse produto escalar. Então, o produto escalar de I com J é igual ao produto escalar de I com K, e assim sucessivamente, tá? Que é igual a K com J, né? Então, isso daria cosseno de 90 graus e daria zero. Então, significa que esses valores vão dar zero, esse aqui vai dar zero, tá bom? O que vai sobreviver? Só esses termos que são os produtos escalares de vetores iguais. Então, aqui isso vai dar x, bx, tá? Então, aplicando essa regra que está aqui para os outros produtos, o que vai sobreviver? Vai sobreviver nesse produto escalar apenas as multiplicações AX com a BX, AY com BY, AZ com BZ. Esse vai ser o resultado, tá bom? Então, pessoal, aqui voltando, esse aqui, então, é o produto escalar dos dois vetores, tá? Então, entre dois vetores genéricos A e B, o que a gente tem aqui, então, é o produto escalar entre eles, vai ser o produto de A com B e cosseno do menor ângulo formado por eles, tá? Você não vai pegar esse ângulo aqui maior que tá aqui, não. Você vai pegar esse ângulo menorzinho que tá aqui, tá bom? Uma outra forma de lidar o produto escalar que seria o produto escalar entre os dois vetores na sua forma algébrica, numa outra maneira de trabalhar também o produto escalar, tá? Pessoal, então qual seria o exemplo de um produto escalar que vocês já conhecem, né? E é algo que vocês viram realmente lá no segundo grau. Então vamos lembrar aí o que é que pode parecer com um produto escalar. Então, vamos lá. Olha, lembrem, gostaria que vocês tentassem lembrar dessa seguinte situação, esse desenho lá em física, né? Uma pessoa puxando um bloco com uma corda, tá? Aqui tá a pessoa pegando aí essa cordinha, tá bom? Ela realiza uma força F, né? Que faz um ângulo θ com a horizontal e ela percorre uma distância D. Lembram desse exemplo? E qual que era o conceito relacionado com esse desenho? Trabalho. Então, a gente tinha como trabalho, né? É o produto da força pela distância, o deslocamento que o corpo, né? Que esse bloco teve, né? Do ponto inicial ao ponto final. Né, o início do movimento e o final do movimento, e o ângulo que a força faz com a horizontal, né? Então, o que está acontecendo aqui? A gente sabe, vamos entender, né, o processo. Se você está puxando um corpo, né, por uma corda, a gente já sabe, pelo erro e tentativa, né, desde criança, né, brincando, que a melhor forma de puxar o corpo para ele poder se movimentar, é que seja inclinado, né? Se você puxar ele para cima, o corpo não movimenta,
por exemplo, na horizontal, que é o que eu desejo para movimentar uma caixa, por exemplo. Então, nessa direção, o corpo não vai se movimentar se eu puxar a corda para cima. Então, qual que vai ser, então, a minha intenção? Se é fazer com que o corpo se movimente, né? Eu vou ter que inclinar um pouco a minha corda e puxar, certo? Mas e o meu esforço? Qual é o maior esforço que eu faço? Né? Então, a gente encontra aí um balanço, né, de forças que traz mais facilidade para mim para poder deslocar esse corpo numa horizontal. Então, qual que vai ser a contribuição que vai ser mais efetiva? É quando eu estou puxando ele para cima e concentrando toda a força nessa direção ou nessa daqui? Essa aqui não vai provocar nenhum movimento na horizontal. Pode provocar um movimento na vertical. Então, na horizontal, seria nesse sentido. Então, qual seria o trabalho gasto por mim para deslocar esse corpo? Ele está relacionado com o tanto de força que eu coloco ele na horizontal. Então, ele está relacionado com a componente da força na horizontal. A componente da força na direção X, tá? Na direção X. Então, se eu colocar um sistema de coordenadas aqui, nesse ponto, vou colocar aqui nesse ponto, um sistema de coordenadas, tá? Que é a origem desse sistema. Então, eu poderia representá-lo, né? A componente da força na direção horizontal seria esse F cosseno θ, tá bom? Multiplicado pelo tanto que eu andei. Então, meu esforço, o trabalho realizado pelos meus músculos é a quantidade de força que eu coloco vezes o tanto que eu andei, tá? Então, a gente ainda vai trabalhar com esse assunto, nós vamos retornar ao conceito físico dele. O que eu estou interessada agora, neste momento, é transformar essa equação vista por vocês no ensino médio numa equação adequada para um aluno de graduação. Então, eu escreveria, a partir de agora, o trabalho como se fosse o produto escalar da força com o deslocamento, tá? Esses dois vetores. Lá no ensino médio, pode ter ocorrido com alguns de vocês a seguinte pergunta: poxa, como que a força e o deslocamento são dois vetores e, no entanto, eles me produzem um número, um escalar, né? Então, é possível que esse conceito tenha passado por vocês como se fosse algo que vocês tiveram que engolir a seco, né? Sem sentido, de forma que vocês tiveram realmente que decorar isso, talvez, imagino, tá? Mas agora, para vocês vai ficar mais claro que vocês fizeram o curso de GAAL, né? E agora a gente está fazendo a parte da aplicação dos conceitos matemáticos visto em GAAL no curso de Física. Então, essa é a forma que vocês, a partir de hoje, vão usar para o trabalho, tá? E vão ter outras grandezas físicas que vão aparecer nos cursos de Física também. Vocês vão ter esses exemplos corriqueiros. Então, nesse momento agora é o produto escalar, que é o ponto que a gente está trabalhando, tá? Então, pessoal, resumindo, dá esse resultado aqui que eu acabei escrevendo para vocês aí no outro slide, tá? Agora, o que está faltando é o produto vetorial. Então, vamos lá. Produto vetorial. Produto vetorial aqui é todas as regras que vocês usaram lá no segundo grau, relacionado com a regra da mão direita, é um exemplo de produto vetorial de duas grandezas físicas, tá bom? Então, nós vamos continuar usando a mão, tá? Em alguns casos aí para facilitar as contas e a compreensão de vocês. Não é um problema usar a mão, mas a gente vai um pouquinho além em relação a isso. Bom, pessoal, e como é que fica, então, uma maneira, né, da gente calcular o produto vetorial? Então,
é algo que realmente é parecido com o produto escalar, mas vamos ter que incluir os conceitos de produto escalar, aliás, de produto vetorial, de vetores unitários, e é isso que eu vou fazer com vocês agora, nesse momento, tá? Vamos fazer isso juntos. Então, vamos lá. Vamos imaginar também o mesmo vetor A, tá? Vetor A com componentes AX na direção Y, AY na direção J, AZ na direção K, tá bom? E o vetor B, e aqui não saiu a setinha. E o vetor B, que é BX na direção Y, mais BY na direção J, mais BZ na direção K. Eu estou com um problema aqui na hora de escrever a tela, está subindo nas janelas. Então tá. Como que ficaria então o produto vetorial para esses dois? Então a gente faria o mesmo esquema que foi adotado para o produto escalar, tá? E aí ficaria aqui o produto desse com cada um desses elementos aqui. Tá bom? E eu faria a mesma coisa, esse em relação a cada um dos três elementos e esse em relação a cada um dos três elementos, tá? Então, como ficaria o primeiro, né? Vou fazer apenas com o primeiro elemento do A e os outros elementos de A vai ser a mesma coisa, vai ser análogo. Então, AX na direção Y multiplicado por esse, você teria isso daqui, ó, se fosse produto vetorial, tá? Aqui a gente está analisando A, produto vetorial com B. Então, eu vou pegar o AX, vai ficar esse com esse escalar multiplicado, e VEC, I, produto vetorial de I com I, mais AX BY e produto vetorial com J, mais AX BZ e produto vetorial, e produto vetorial com K, tá? Então, aqui a gente tem de novo a regrinha, mas agora para produtos vetoriais, tá? O que é o produto vetorial de I com I? Vai ser a magnitude do primeiro, a magnitude do segundo, vezes o seno entre eles. Isso aqui vai dar 0. Então, esse elemento aqui vai dar 0. Se eu fazer o produto vetorial desse com esse, vai dar 0. Se eu fizer o produto vetorial desse com esse, também vai dar 0. Então, o que vai sobreviver diferente de 0 vão ser os produtos vetoriais de vetores que são perpendiculares entre si. Então, aqui a gente tem I com J. E produto vetorial. Só um minuto, vamos corrigir isso aqui. E produto vetorial com J, então vai dar 1 vezes 1 vezes seno de 90 graus, isso vai dar 1. Mesma coisa vai ser I com K, tá? Isso aqui, gente, eu esqueci de escrever, mas isso é a magnitude desse produto vetorial, tá bom? Como é que eu vou saber, então, a direção desse I com J? Então, aqui, se a gente for lembrar dos vetores, né? Então, aqui é a direção Z, então eu vou desenhar aqui o vetor unitário K. Essa é a direção X, eu vou escrever o vetor unitário I. Essa é a direção Y, eu vou escrever o vetor unitário J. O que a gente faz aqui? Nós vamos aplicar a regra da mão direita, tá bom? Então, se é I com J, então eu vou fazer I. Na verdade é isso. Deixa eu ver se eu vou aqui. Vamos lá. I. Aqui meus dedinhos estão na direção I. Então, I com J vai dar K. Então, vai dar menos K, tá? Então, esse resultado aqui, ó. Isso aqui. Então, produto vetorial de I com J vai dar menos K. Então, isso aqui vai ficar no final como menos AX BY na direção K.
E de I com K? I com K vai ser, I está aqui na direção X, o K está aqui, né, nessa direção. Então, vai dar J, quer dizer, apontado para mim, no lado positivo. Então, só lembrando, todos esses sentidos que eu desenhei aqui são os sentidos positivos. O sentido contrário desse desenho, tá? Vai ser os negativos. Aqui é a origem do meu sistema de coordenadas. Isso aqui vai ser menos I, menos J, menos K para baixo. Então, produto vetorial de I com K vai dar J. Então, vai ficar mais AX EZ na direção J. Tá ok? Pessoal, qualquer dúvida que tiver nessa parte, aconselho vocês voltarem lá nos livros de Gaal, tá? E dar uma olhadinha também, tá bom? Então, me acompanhe. Aqui eu tenho um vetor C, que é dado, que é o resultado do produto vetorial entre dois vetores, o vetor A e o vetor B, tá vendo? Como é que fica, então, a magnitude desse vetor? Então, presta atenção, é um vetor, então nós temos que designar a magnitude, a direção e o sentido, tá? No produto escalar, apenas a magnitude me importa, tá bom? Então, aqui, esse vetor C vai ser a magnitude dele, a magnitude do vetor A pela magnitude do vetor B e o seno do ângulo entre eles, tá? Como é que é dada a direção e o sentido? A regra da mão direita. Então, você vai apontar os dedos do vetor A para o vetor B, tá? Do vetor A para o vetor B. E o seu dedo vai dar a direção, então quer dizer, saindo desse plano aqui, onde A e B estão formados, então A e B está nesse plano, então ele vai ser perpendicular a esse plano, e a sua unha vai dar o sentido dele, para cima, tá bom? Aí se fosse B em relação a A, então você vai pegar sempre o primeiro vetor que está na frente. Então, o B em relação a A, tá vendo? Não tem outro jeito, gente. O meu dedo tá para baixo. Não tem como. Para eu tirar ele dessa posição, eu teria que quebrar ele. É claro que eu não vou fazer. Então, ele tá o quê? Eu ainda estou no plano formado pelos dois vetores B e A, mas agora eu estou indo de B em relação a A, tá? Então, de B em relação a A, de B em relação a A, então C, nesse caso, como está mostrando na figura aí, está dirigido para baixo. Quer dizer, o sentido, tá? A direção, percebam, está na mesma direção, que é a direção Z, tá bom? Considerando aqui essa direção Z, ele está na direção Z. Mas o sentido está para baixo. Minha unha está apontando para baixo. Então, a gente vê aqui uma regra que não aparece que é diferente no produto escalar, tá? O produto escalar, ele é comutativo, se eu alterar A com B ou B com A, não vai fazer diferença, mas aqui no produto vetorial faz a diferença sim, você produz um vetor com a mesma direção, a mesma magnitude, porém de sentido contrário. Então, o desenho mostra bem isso daí, o vetor A, o vetor B, tá? Quando eu faço de A para B, o C fica para cima. A magnitude vai ser a mesma que nesse caso. A direção vai ser a mesma, mas o sentido vai ser diferente porque eu alterei. Agora eu fiz de B para A. Então, eu convido vocês a fazer o exercício em casa, tá? E ir percebendo essas questões aí. Dúvidas a gente vai tirando depois na aula de dúvidas, tá bom? E como que a gente faz, então, um produto vetorial na forma algébrica? A gente vai adotar o mesmo sistema que foi para o produto escalar. A gente vai pegar cada elemento, por exemplo, desse exemplo aqui, nós temos o produto vetorial de A com B. Então, nós vamos pegar cada elemento do vetor A e fazer o produto vetorial com todos os elementos do vetor B. Então, o vetor A é AX na direção I, AY na direção J, AZ na direção K. Você tem aqui o vetor B, BX na direção I, BY na direção J, BZ na direção K. E aí, eu vou fazer o produto vetorial desse com cada um desses elementos. Tá bom? Cada um desses elementos.
Então, pessoal, nós então calculamos, né, o produto vetorial de uma forma algébrica, com os mesmos princípios de produto escalar, né, da forma bem básica, para vocês entenderem de onde é que veio esse resultado, mas a proposta aqui é que vocês vão para o caminho mais fácil, tá? Eu vou mostrar isso para vocês aqui agora, vamos fazer isso juntos, tá bom? Então, compartilhar a tela. Então, já escrevi aqui para adiantar um pouco, tá? É o mesmo caso, o mesmo exemplo anterior, então o vetor A x na direção I, a y na direção J, a z na direção K, e o vetor B com as suas componentes também nas direções x, y e z. Eu quero calcular o vetor C, que é o produto vetorial de A com B, e como que eu vou fazer isso? Calculando um determinante, tá? Um determinante de uma matriz 3 por 3. Então, como é que eu componho essa matriz? A primeira linha aqui, ela é composta pelos vetores unitários I, J, K. A segunda linha tem que conter as componentes do primeiro vetor que eu estou multiplicando. Então, a x, a y e a z. Em seguida, na terceira linha, você coloca as componentes do segundo vetor que você está multiplicando. Bx, by, bz, neste caso. Observe que se você trocar a ordem e escrever B, produto vetorial com A, você vai ter que alterar essas linhas, tá? Então, a linha 2 vai para esse lugar aqui e essa daqui vai para baixo. Se você fizer isso, você está alterando o resultado. Vai aparecer um sinal negativo na frente de tudo, tá? Então, cuidado, é sempre na ordem que aparecem os vetores, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui para não dar confusão. E vamos continuar, então, com o produto escalar. Então, como que a gente faz? Para calcular uma matriz 3 por 3, se eu quero a primeira coluna, né, a componente, no caso aqui, a componente x, então, eu vou calcular o determinante disso daqui. Então, vai ficar AY, BZ, menos AZ, BY, na direção Y. A componente J vai seguir a mesma diagonal se eu introduzir um sinal de menos aqui, eu prefiro. É uma forma pessoal de escolher, tá? Se alguém achar uma outra maneira mais fácil, fique à vontade, tá? Então, essa aqui, ó, componente J é o produto escalar, então, aliás, é o produto, né, determinante das outras duas colunas. Então, vai ser AX com BZ menos AZ com VX na direção J. A direção K, então, vai ser o determinante dessa matriz que está aqui. Então, AX, BY menos AY, VX na direção K, tá bom? Então, essa é a forma aqui que a gente já acha, então, o vetor C, resultado do produto vetorial de A com B, a sua forma vetorial completa, tá bom? Então, esse vetor C, se ele possui as componentes Cx, as componentes Cy e as componentes Cz, esse é o caso, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, pessoal, esse slide aqui, então, resume o que a gente acabei de falar há pouco, tá bom? Considerando que C é o produto vetorial desses dois vetores e que ele é formado por essas componentes Cx, Cy, Cz nas suas direções I, J, K, tá? No sistema tridimensional. O Cx vai ser esse valor aqui, o Cy esse, o Cz esse. Então, eu pedi vocês para verem, olha só, aqui os índices, tá? Da componente X você tem os índices Y e Z, da componente Y você tem os índices Z e X, da componente Z você tem os índices X e Y, tá? E aqui sempre permuta entre eles aqui, tá vendo? Olha, YZ, ZY, ZX, aqui XZ, e XY e YZ. Então, como que a gente faz, então, é o cálculo determinante. Eu sugiro que vocês façam sempre pelo determinante, é a forma mais simples, tá? E só lembrando que tem que manter a ordem.
Primeira componente, primeiro vetor, você vai colocar todos os componentes dele, o segundo vetor, as componentes dele. Se você alterar as linhas, é a mesma coisa que alterar as posições aqui. Se eu colocar essa linha aqui no lugar do A e o A no lugar do B, isso é como se fosse B, produto vetorial com A, tá? E não é igual. Então, como é que você pode fazer que seja igual? Multiplique por menos 1. Então, B produto vetorial com A é igual a menos A produto vetorial com B. Aí sim, tá? Pessoal, espero que eu tenha sido clara. Desculpe aí pela maneira, às vezes, de lidar com as slides. Eu tentei ser mais perfeito possível. E aí, espero vocês, então. Primeira coisa, as listas de exercícios já comecem a fazer, tá? Mantenham os estudos sempre em dia. E venham com as dúvidas para nossa aula síncrona, tá? Um abraço grande para vocês e espero vocês na próxima.